Olha, a coisa tá ruim para um ex-ministro do Bolsonaro e eu vou falar. A chance dele ser preso tá grande, viu? Tá bem grande. E o Bolsonaro tá com medo, o Bolsonaro tá com muito medo. Eu tô falando aqui do Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação do Bolsonaro. O que aconteceu? O Weintraub chegou há algumas semanas no Brasil com um plano. Ele tinha um plano, que era se tornar governador de São Paulo. E ele tinha estratégia bem definida. Vou falar, não é uma estratégia burra. Para uma pessoa burra como Weintraub, a estratégia dele era o melhor que ele poderia fazer com as cartas que tinha na mão. Que era o quê? Começar a rachar o bolsonarismo. E ele começou realmente a fazer isso, a rachar o núcleo duro bolsonarista, começar a ganhar apoio, até ele chegar em algum momento em que ele, nas pesquisas, empatasse ou passasse o candidato do Bolsonaro, que é o Tarcísio de Freitas. Aí, ele ia começar a utilizar isso para fazer com que os bolsonaristas que ainda apoiam o Tarcísio de Freitas passem a apoiá-lo, para ver se ele chegava a uns 15, 20% em intenção de voto e ia para o segundo turno com apoio aí, sim, do Jair Bolsonaro. Porém, tem um problema, o eleitor não quer o Weintraub, não quer o Tarcísio de Freitas e não quer nenhum candidato que está ligado ao Bolsonaro. Tá. O outro problema é que na primeira entrevista que o Weintraub deu quando ele chegou no Brasil, ele já cometeu um crime. Aí ele deu um tiro no pé, mas é um tiro de canhão no pé. Pegou um canhãozinho, bum, no próprio pé. Por quê? Porque ele disse que um ministro do STF tinha tentado comprar uma casa dele, enquanto ele, Weintraub, morava nos Estados Unidos. E ele deixou no ar, deu a entender que aquilo era mais ou menos um pedido de propina. Pronto. Aí, isso entrou no inquérito das fake news. Vamos lembrar, o inquérito das fake news, onde o Alexandre de Moraes, o investigador, está apurando fake news, notícias inventadas, contra ministros do STF. O que ele fez? Inventou uma mentira sobre um ministro do STF. Pronto. Foi depor Abraham Weintraub na sexta-feira agora, sexta-feira passada. Eu vou te falar, foi um desastre o depoimento do senhor Abraham Weintraub. Se ele já deu um tiro no pé, no depoimento dele ele deu vários tiros no pé. Pegou uma metralhadora, apontou assim, começou, tá. Eu vou explicar aqui por quê, mas antes um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, fora Weintraub, quer ver todo esse pessoal preso, então inscreva-se aqui no canal. Aqui a gente vai pra cima desses malditos todos os dias. Aqui a gente não tem dó de bolsominion, não. A gente vai pra cima, inclusive nas ruas. No fim do vídeo eu vou mostrar o nosso carro de som denunciando o Bolsonaro nas ruas, lá do litoral paulista. Eu tô devendo ainda os vídeos de lá, que a gente gravou um monte de vídeo lá com carro de som. Vou mostrar no final do vídeo. Então inscreva-se aqui no canal, que aí você tá apoiando a gente a ampliar as ações que a gente faz. Tem ações em todas as redes sociais e também nas ruas. Aqui é ativismo, a gente vai pra cima mesmo. Agora, falar do Weintraub. E por que o Bolsonaro está desesperado com a prisão do Weintraub? Olha só. Possível prisão, né? O Abraham Weintraub deixou isso no ar e aí ele foi depor na sexta-feira. Ele tinha que explicar a declaração dele que ele deu na primeira entrevista desde que ele chegou no Brasil. Aí ele foi lá na Polícia Federal, na frente da delegada Denise, aquela que o Bolsonaro fugiu dela na sexta retrasada. Então, na sexta passada, o Weintraub foi obrigado a falar com ela. Não ficaram frente a frente, não, viu? Foi um depoimento por vídeo. Então, ele tava lá, o Weintraub, com medo lá da Denise, e foi perguntado, explica aí a história. História de Abraham Weintraub. Ele tem uma casa num condomínio fechado. Diz Abraham Weintraub que enquanto ele morava nos Estados Unidos, o ministro Lewandowski quis comprar a casa dele. E que o Lewandowski fez oferta, queria a casa dele, queria a casa dele. E ele, Weintraub, falou, não, eu vou voltar para o Brasil e eu vou morar na minha casa. E que, depois disso, a declaração que o Lewandowski teria feito mas esse cara, ele tá foragido, ele vai ficar nos Estados Unidos a vida inteira, por que ele não quer vender a casa? Ok. Weintraub explicou isso para a delegada Denise, que levou o depoimento dele ao investigador do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. Ok. Aí, vazaram alguns trechos do depoimento. E logo, o ministro Lewandowski foi se defender, né? O Lewandowski falou que o Lewandowski acionou uma corretora, que é uma corretora de imóveis ele ia comprar uma casa que estava fazendo um negócio para ele. E ele acionou e de posse das conversas que ele tinha com a corretora, ele disse, eu realmente vi algumas casas no mesmo condomínio fechado onde o Weintraub tem casa, mas eu nunca visitei a casa do ex-ministro, 2, eu nunca fiz oferta pela casa do ministro Weintraub, então não tem como ele falar que eu fiz isso. E aí ele, como que ele tem as provas das conversas, ele já
deu tudo pro Alexandre de Moraes. Aí eu vou te falar, o Weintraub mentiu. Ali ele achou que ia ficar por isso mesmo. Ele pensou, eu tô aqui, eu vou fazer uma mentirinha, eu não tô falando nada. Não ficou. Foi investigado. Aí foi lá, teve que inventar um ministro. Qualquer inventou Lewandowski, pronto, ferrou, porque agora o Alexandre de Moraes já tem a desculpa perfeita. E a desculpa, eu tô falando, ele não precisa de desculpa não, ele é o investigador do caso, ele pode prender a hora que ele quiser. Mas agora, ele tem um pretexto perfeito, que é o cara continua cometendo os crimes. Eu vou falar, a chance do Weintraub ser preso na quinta-feira era praticamente... Eu não vou falar praticamente zero, porque esse pessoal é tão burro que às vezes no depoimento ele fala alguma asneira e é preso no depoimento. Mas a chance dele ser preso era menor. Talvez na quinta-feira não. Quando ele chegou no Brasil, antes dessa declaração dele, a chance dele ser preso era pequena. Depois da declaração, a chance aumentou. Depois do depoimento dele e da resposta do Lewandowski, a chance dele ser preso é 10 vezes maior. E qual é o desespero do Bolsonaro? O desespero é o seguinte: o Weintraub, se ele for preso, ele é preso no âmbito do inquérito das fake news. Ok. Ele vai ser preso, isso não tenha dúvidas de que o Weintraub vai ser preso no futuro por esse inquérito. Mas, se ele é preso agora, tem uma maneira dele ser solto, que é o quê? Abrir a boca. Abrir a boca sobre o quê? Sobre qualquer coisa que seja tema da investigação do inquérito das fake news. E é justamente o inquérito no qual o Bolsonaro, ele e todos os aliados dele sendo investigados. Ou seja, se o Weintraub falar de qualquer coisa sobre o funcionamento do gabinete do ódio que o Alexandre de Moraes ainda não tenha comprovado, o Weintraub pode ser solto caso seja preso e ficar pouco tempo na prisão. Então o Bolsonaro tá com medo do Weintraub ficar preso e ficar igual o Oswaldo Eustáquio, igual alguns outros bolsonaristas que ficaram presos 1 mês, 2 meses, 3, 4, 5, e aí ele abre a boca. Por quê? Porque o Daniel Silveira, ele ficou preso um tempão, mas o Daniel Silveira não sabe de como é o funcionamento do gabinete do ódio e tudo mais, e o Daniel Silveira sabia que saindo da prisão, ele é deputado ainda. Ok. E agora o Bolsonaro quer como senador e tudo mais. Ok. O Oswaldo Eustáquio, ele ficou preso, mas ele só sabia de uma parte pequena do gabinete do ódio, que era a parte que estava ali ele, a Sara Giromini e tudo mais, que é uma parte pequena. Ele não era um dos administradores do gabinete do ódio. Os administradores ainda são Carlos Bolsonaro, Alan dos Santos, Eduardo Bolsonaro. Só que esse pessoal é muito ligado no Abraham Weintraub, muito ligado. Os irmãos Weintraub são amigos de muitos anos do Eduardo Bolsonaro, muitos anos. Estavam sempre juntos. Inclusive, quando começou a pandemia, eles começaram com esse negócio de cloroquina e ivermectina juntos, Eduardo Bolsonaro, Arthur Weintraub, que é o irmão do Abraham, o próprio Abraham, e aí começaram com médicos e tudo mais, e começaram a lucrar muita grana com esse negócio de tratamento precoce. Eles viram a pandemia como uma oportunidade para muita gente lucrar bilhões. É isso que aconteceu. Matar gente não importa. O plano deles era manter a pandemia pelo maior tempo possível para que as pessoas continuassem tomando tratamento precoce, continuassem dando dinheiro para médicos, a maioria bolsominions, e eles vendessem muita cloroquina, muita ivermectina e tudo mais. Por isso que o Bolsonaro boicotou as vacinas e fez tanta coisa. Tá, aí os planos de saúde lucrando como jamais antes. Tá, aí isso não entraria no processo, mas a operacionalização do gabinete do ódio pode entrar. E aí, se o Weintraub sabe alguma coisa, não tenha dúvidas de que ele vai abrir o bico. Ele começou a fazer várias críticas ao Bolsonaro e ao fato do Bolsonaro estar saindo no Centrão. Ele está fazendo essas críticas até hoje. Essa semana ele estava no interior de São Paulo, ele começou a se encontrar com vários prefeitos, vereadores bolsonaristas ou ex-bolsonaristas. Ele foi no interior de São Paulo de novo. Ele fala lá para um público mais ou menos reduzido, de 40, 50 pessoas, mas ali só tem, assim, o fascismo mesmo, sabe? Imagina lixo tóxico, aí imagina que você consegue reciclar alguma coisa, fica só a parte mais tóxica, é aquilo. Os bolsonaristas mais tóxicos e mais radicais são esses que vão nos eventos do Weintraub. E ele fala para esse pessoal, porque o Bolsonaro são críticas construtivas. O Bolsonaro, ele se vendeu para o Centrão. Eu jamais faria isso, a gente não pode se vender para o Centrão, a gente precisa de mais liberdade, a gente precisa valorizar esses que foram presos para defender os ideais conservadores. Eles falam que são conservadores, mas são fascistas. E aí, ele faz esse discurso e esse pessoal, que é o núcleo duro bolsonarista que vê o Abraham em pessoa, sabe o que eles fazem? Eles começam a disseminar isso nas redes sociais, no WhatsApp e tudo mais, e convencer mais bolsonaristas, que são aqueles bem bolsominions, os mais radicais, a migrarem para o lado dele. Esse está sendo o plano do Weintraub que ele está fazendo.
Se ele é preso, acaba o plano dele, acaba. Um cara que é preso já sabe que não será eleito. Ele já sabe que não será eleito. Então, tá o Weintraub morrendo de medo, tá o Bolsonaro morrendo de medo porque isso respinga nele. Primeiro é um ex-ministro, segundo pode abrir a boca. E é um cara que tá louquinho pra ferrar o Bolsonaro, pra usar alguma coisa pra chantagem, pra ferrar o Bolsonaro. Até me passou pela cabeça, quando ele deu a entrevista e foi chamado a depor, até me passou pela cabeça, pô, será que o Weintraub não fez isso de propósito para ser preso mesmo e aí ele poder chantagear o Bolsonaro, para o Bolsonaro apoiá-lo se ele não abrir a boca? Será que o Daniel Silveira ficou preso 6 meses? O Daniel Silveira não sabe da operacionalização do gabinete do ódio, mas deve saber de pouca coisa. Nada que o Alexandre não saiba. Isso que eu quero dizer. Não pense que não sabe, não. Não tem inocente lá, não. Tudo bandido. Mas o Daniel Silveira ficou com o Bolsonaro e o Bolsonaro agora quer que ele seja candidato ao Senado no Rio de Janeiro. Inclusive é uma operação bem difícil porque o Romário é do mesmo partido do Bolsonaro. Quem diria Romário? De craque da seleção. Na política ele é o inverso de craque. Tudo que ele fazia de bom no futebol, ele faz o oposto na política. Ele quer ser candidato à reeleição no Senado, o Romário. Para mim, espero que seja, porque ele já perde. É um imbecil a menos, um bandidinho a menos lá no Senado. Mas o Bolsonaro quer que seja o Daniel Silveira e que o Romário vá para deputado federal. Enfim, o Abraham Weintraub pensa, se eu sou preso e tal, eu sou leal ao Bolsonaro, ele pode também me recompensar me apoiando para o governo de São Paulo. Eu vou te falar, não vai adiantar, o Bolsonaro não quer, ele quer o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas tem um ministério que tem muita verba do Bolsolão. Tá roubando muita grana esse pessoal aliado do Tarcísio de Freitas. E ele tem muita ligação com o Centrão. O Centrão quer o Tarcísio de Freitas, o Bolsonaro não vai mudar. Não vai mudar, ponto final e acabou. Ele já conseguiu, o Bolsonaro, convencer o filho dele, que também estava se radicalizando, que é o Eduardo, a mudar. O Eduardo queria ir para o PRTB, que é o partido do Mourão, e fazer uma chapa lá de candidato só bolsominion raiz. Já era. O Eduardo se encontrou com o Valdemar da Costa Neto, vai para o PL, e sim, se ele tiver 1 milhão, 1,5 milhão de votos, acho que não terá, mas se tiver 1 milhão de votos, por exemplo, ele ajuda a eleger 3 ou 4 nomes, vai ajudar a eleger gente do Centrão, sim. Então é essa, vote em Eduardo Bolsonaro e eleja um corrupto do Centrão. E o Weintraub está explorando isso. Agora, vê os próximos passos e vê se o Alexandre prende mesmo o Weintraub. Eu estou esperando que prenda nos próximos meses. Vai depender também da estratégia do Alexandre. A gente sabe que na véspera dessa eleição, quando eu digo véspera, são os 3 meses antes da eleição, vai ter muita bomba do inquérito da fake news, porque o inquérito vai acabar esse ano. Acabando o inquérito, não pense que não, o Alexandre tornará tudo público. Aí vai ser uma bomba atômica no bolsonarismo. Aí ele vai mandar para oferecer denúncia contra todos os envolvidos no inquérito. Aí você vai ver, vai ser bolsonarista sendo denunciado um atrás do outro, ó. Vai ser uma devassa. E aí o que acontece? Vamos iniciar os processos contra esses criminosos em 2023, no máximo 2024, todo mundo preso. Vai todo mundo preso nesse inquérito das fake news. Ó, não pensa que vai sobrar um, não. E nesse inquérito não tem Augusto Aras para atrapalhar, não, viu? Outra coisa. Sempre que o Alexandre de Moraes, nesse inquérito, pede a opinião da Procuradoria-Geral da República, ele não precisa pedir, mas às vezes ele pede para falar que ele está demonstrando transparência. Quando ele pede, o Augusto Aras ferra os bolsonaristas. O Augusto Aras mostrou que ele está protegendo Bolsonaro e familiares. Os outros, ele passa rasteira em todo mundo, não sobra um. Agora, esperar aqui os próximos passos. Eu vou mostrar aqui o carro de som lá em Santos, denunciando o Bolsonaro. Pensa numa cidade que tem muito bolsominion, é Santos, no litoral paulista. Ó, tá aqui, ó. Aqui um trecho lá em Santos, muito bolsominion lá em Santos, escutaram umas boas verdades
Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. E no primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay. Também deixo as minhas outras redes sociais. Não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais, que lá a gente também denuncia o desgoverno Bolsonaro e muitas vezes, geralmente, com coisas que não vêm aqui pro YouTube. Ok? Falou!